O que são os hormônios? Os hormônios são secretados por glândulas, né, endócrinas. Por exemplo, o nosso pâncreas, a nossa, a nossa amígdala, que fica no cérebro, as glândulas parauretrais, as glândulas, os ovários, os testículos, a tireoide, enfim, são diversas glândulas que fazem os hormônios. A gente tem hormônio no nosso corpo de monte e ele serve para um monte de coisa. Inclusive, os hormônios, eles são, muitas das vezes, codependentes. Então, se algum hormônio modifica aqui, aquele modifica e aquele modifica, tá, sabe? Se não secreta esse hormônio, por exemplo, agora, no caso que eu entendo um pouquinho mais, se a gente não secreta progesterona, a gente não vai secretar, não vai fazer secretar o estrogênio, ele também não vai secretar a testosterona, enfim, se a gente secreta prolactina, a gente não secreta, entendeu? A gente não secreta outro, que não secreta outro, enfim, eles são codependentes, tá? E não funcionam, e eles funcionam para regular muita coisa no nosso corpo, quase tudo, desde mentais, né? Tipo, ansiedade, depressão e outros problemas, como a nossa quantidade de óssea, de massa muscular, e, enfim, um monte de coisa, é tudo regulado por hormônios, tá? Então, eu estou falando mal de hormônios? Quero deixar bem claro? Não, não estou. Nós precisamos dos nossos hormônios de maneira legal no nosso corpo, tá? Isso, gente, eu concordo plenamente. Um hormônio que libera outro, a serotonina, a melatonina, são muitos hormônios, ok? A gente tem esses hormônios o tempo inteiro super reguladinho? Não, né? A gente pode ter esses hormônios de maneira fisiológica agradável, mas em cada época da nossa vida, dependendo do que a gente está, da situação que a gente está vivendo no momento, a gente vai ter mais hormônios ou menos hormônios. Vou te dar um exemplo simples. O cortisol mesmo, né? Quando a gente está com uma vida mais corrida, mais estressante, mais preocupada com o trabalho, mais coisas acontecendo, mais a gente tem o hormônio de cortisol dentro da gente. O cortisol, ele é necessário para a nossa vida. Então, é bom a gente ter o cortisol. Se a gente não tiver o cortisol, outras coisas dentro da gente não vai funcionar. Agora, o cortisol demais vai causar outros problemas. Vocês estão entendendo? Mas, em certos momentos, a gente precisa ter um pico, né? Por exemplo, se a gente tivesse que correr de um leão, a gente precisa do cortisol, porque a gente vai ter que ter essa adrenalina, soltar tudo isso, tá? Deu para entender mais ou menos? Tá bem raso assim, bem tranquilinho para ficar claro para vocês, tá bom? Agora, outra coisa que no nosso corpo funciona, e outra parte dos hormônios, né, que são os hormônios sexuais, que funciona de maneira que tem hora que está maior, tem hora que está menor, em determinados momentos da nossa vida, são os hormônios sexuais femininos, tá? Femininos por quê? Porque os hormônios sexuais masculinos, eles são lineares. Lógico que vai mudando de acordo com a idade, mas, no geral, é o hormônio linear. Diferente dos hormônios sexuais femininos, que são os hormônios que eles são cíclicos, né? Porque a gente tem a menstruação, então nós mulheres somos cíclicas. Então, enquanto a gente está no período menstrual, a gente tem uma alta do estrogênio, que aí o estrogênio cai, e aí a gente tem uma alta da testosterona, e a testosterona no período fértil, na hora que a gente está ovulando, aí depois cai, depois o estrogênio volta a subir, e antes começa a subir a progesterona, entendeu? Então, é cíclico, a gente tem essas mudanças hormonais dançando dentro da gente, tá? Em nós mulheres, porque nós somos cíclicas, combinado?
Então, se dependesse dos hormônios, tá? Se dependesse apenas dos hormônios, nós, mulheres, teríamos desejo sexual apenas, tá? Apenas quando a gente está ovulando. Porque é bem nesse momento que a gente vai ter uma alta de testosterona. Gente, a testosterona não é só liberada não é só fabricada pelos órgãos sexuais femininos. A gente também tem outras maneiras de liberar a testosterona, inclusive que tem a ver com cortisol também, tá? Mas, enfim, se a gente dependesse apenas da testosterona, então nós mulheres, né, iríamos ter desejo sexual somente quando a gente está no ciclo menstrual. No ciclo ovulatório, quando a gente está ovulando, né? Ok, eu concordo, eu sinto isso muito claramente em mim, né? Sou mulher, eu posso dizer. Quando eu estou em período de ovulação, eu tenho mais desejo sexual. Ah, mas então quer dizer que não importa o que esteja acontecendo na minha vida, a hora que eu estiver no período ovulatório, lembrando, se eu não tomar nenhum hormônio, né? Se eu não estiver tomando anticoncepcional, enfim, se eu estiver ciclando normalmente. Então, não importa o que esteja acontecendo na minha vida, eu vou ter desejo sexual pra caramba quando eu estou ovulando. Não, né? Vocês sabem disso. Eu sei disso. Acabei de falar para vocês. Eu fico com maior desejo sexual quando eu estou ovulando, né? Mas se eu estou cheia de problemas, se eu estou doente, se eu estou cheia de coisa na cabeça, se eu estou com minha vida super com alguma coisa dentro da minha cabeça, dentro do meu emocional, eu vou ter esse desejo sexual também? Não, tá? E eu não estou falando que isso vai ser assim com todo mundo, líderes. Não, porque cada pessoa é uma pessoa. Mas está muito claro que a gente não depende apenas dos hormônios para ter desejo sexual. Isso está muito claro. E não só sou eu quem falo. Muitas pesquisas, muitos médicos associam outros fatores com o desejo sexual, tá? E não somente o fator hormonal.